contar um pouquinho ali da minha trajetória para você entender ali como que a ciência de dados foi ali moldando o profissional Eduardo de hoje, né? Mas no início não tinha formação em TI, eu também não sabia programação. Essa parada aconteceu meio que na pancada mesmo. Eu fui gostando de algumas áreas dentro da empresa, fui fazendo ali a minha transição, né, mudando de áreas e tal. Quando eu assustei, para mim já era uma necessidade, né? Eu já precisava compreender algumas coisas que já são tão normais dentro do trabalho de um cientista de dados, né? A gente fala muito da modelagem, do machine learning hoje, né? E a gente, cara, na época eu falei, caraca, que mundo louco é esse? A galera tá falando de predição, de previsão, e foi custoso. Mas, enfim, depois a gente vai conversar bem, com bastante profundidade, vou trazer um pouco de sacadas ali de como que eu passei por isso tudo. Inclusive, a forma pela qual eu naveguei nesses mares é que me fez, né, apaixonar ali pela ciência de dados, né? Porque quando você está ali no dia a dia, vendo a parada sendo aplicada, é muito diferente, né? Eu estava lembrando, né, que quando eu estava fazendo economia, eu sou graduado em economia, né? E as especializações que eu fiz, assim, acadêmicas mesmo, MBA, essas paradas de pós-graduação, foi tudo na área de finanças, né? A ciência de dados, a minha formação, né, em ciência de dados, ela é completamente prática, ela é completamente de campo de batalha, de estar envolvido com esses trabalhos, né? E quando eu iniciei ali essa jornada para trabalhar como cientista de dados, eu fui fazer um processo seletivo e, assim, acho que a galera tava precisando de um júnior mesmo, saca? Tipo, precisando de um júnior. E eu tinha, né, eu cumpri alguns pré-requisitos lá para participar desse processo seletivo e eu lembro que uma das coisas que me perguntaram foi se qual era ali o meu nível de conhecimento e tal em econometria, né? Eu lembrei que era uma matéria que a gente estuda, né, na graduação de economia. E aí, cara, eu fiquei assim, né? Cara, eu estudei essa parada, lembro de algumas coisas, mas, né, tipo, sabe por quê? Para mim não estava muito claro na cabeça, porque quando a gente está na faculdade, a gente vê muita teoria, né? E eu lembro de ter estudado econometria, inclusive eu nunca esqueci o nome do professor, professor Marco Aurélio. Caraca, que professor cabuloso. Me acompanhou ali por alguns semestres ali, né? O professor Marco Aurélio, bicho, ele era caraca, velho, ninja, foi um professor cabuloso. E então, eu tive aula de econometria com ele. E aí, cara, eu lembrava, né, um pouco do que era, só que apesar do professor Marco Aurélio ser um professor muito tora, o bicho, ele trazia aquele contexto muito academicista, né? De, de entregar o conteúdo na explicação de mostrar o que é o conteúdo em si e não o que ele resolve, né? Como que eu utilizo o conteúdo. Eu acho que esse é uma das grandes falhas aí que talvez a gente consiga resolver, né? No ensino aí no nosso país, né? Não só, e eu não estou falando só do nível superior, né? A gente olha que muitas vezes todos os níveis educacionais aí faltam muita a prática aplicada, né? Opa, isso, beleza, entendi o conceito, entendi a teoria, mas como me dar um exemplo prático de um projeto onde eu vou utilizar isso para resolver um problema qualquer? E é engraçado que eu lembro, né, de ter muito essa parte teórica na cabeça, mas, cara, problema prático, não vinha na minha. Só vinha aquelas coisas mais assim. Eu lembro que eu explicava pro cara que me entrevistava, né, pro gerente, falou assim: e aí, então faz aí para mim um modelo de cabeça, né, que é assim, assim. E eu lembrei, né, daquelas coisas bem de livro mesmo, tipo. Pô, eu quero estimar o PIB de acordo com a taxa de juros, sabe? Umas coisinhas assim, bem simples, assim, que às vezes é até utópico, né? Quando a gente olha hoje em dia a complexidade dos modelos, né, de machine learning, a gente vê que tipo, é só para você aprender como que o modelo grande faz, né? Aquela coisinha pequena só para explicar como que o modelo grande faz. E
bem, aquilo ali para mim era o suficiente, né, depois que eu entrei na área, eu falei: "Caraca, velho, olha então para que servia aquilo tudo", né. Por quê? Porque aí eu já estava imerso no problema de negócio. Nessa época eu estava indo para uma diretoria do Banco do Brasil, eu trabalhei no Banco do Brasil por muitos anos, né, trabalhei 16 anos lá, e mais uns 2 anos, 1 ano e pouco no BRB, enfim, fiquei uns 18 anos aí no sistema financeiro nacional, né. E eu lembro que o bom disso tudo é que lá dentro, né, a utilização prática, né, do machine learning, do aprendizado de máquina, da estatística profunda, né, fazia com que o conteúdo fosse absorvido de uma forma mais intuitiva. Porque no início você está ali, né, imerso em faculdade, na escola, você está imerso numa porrada de conceitos que, cara, são muito abstratos, né, muito abstratos. E aí eu lembro que, cara, caía lá, né, então, por exemplo, eu trabalhava numa área de cobrança e recuperação de crédito, né, e nessa área de cobrança e recuperação de crédito, tinha inúmeros modelos, né, inúmeros modelos. E quando eu falo modelo, né, pensa numa aplicação de ponta a ponta do cientista de dados, né, a gente vai falar mais sobre as habilidades, né, do cientista de dados, mas o cientista de dados, ele acessa os dados, ele trabalha os dados da empresa e ele desenvolve metodologias preditivas, né. Então, quando eu estou falando modelo, máquina preditiva, eu nada estou falando exatamente da aplicação do machine learning e de alguns modelos matemáticos mais avançados para fazer um trabalho preditivo, tá bom? Então, era mais ou menos isso que acontecia. Então, eu entrei na empresa, nesse departamento e já vi inúmeros modelos para prever a inadimplência de um produto, para prever a quantidade de algum outro tipo de produto, para prever, enfim, muitas coisas voltadas para o trabalho de classificação, regressão e por aí vai, né. Então, era uma coisa muito mais intuitiva. Então, quando eu fazia o depara, né, do da teoria, com o aprendizado mão na massa, eu falava: "Ah, cara, então tudo faz sentido". Agora, é claro, nem todo mundo tem essa oportunidade, né, nem todo mundo tem essa oportunidade, é uma pena. Mas o que eu tento fazer aqui, é trazer para você ao máximo, assim, um pouco da minha vivência, assim, das coisas que eu vivenciei, tento trazer de forma bem lúdica, como eu gosto de chamar, né, bem baby steps, para que você possa compreender sem tecniquez, que eu sei que também o tecniquez é uma parada que dificulta, né, o aprendizado. Então, quando eu trago ali meio que sem o tecniquez, né, esse jeito até meio despojado de falar aqui, é para trazer, um pouco mais de facilidade na hora de aprender alguns termos que são um pouco mais complexos, beleza? Cara, esse era o mundão ali, né, o mundão do Eduardo, quando começou a sua trajetória com dados. Só que antes disso eu estava trabalhando ali com aquelas coisas que são mais intuitivas quando a gente entra numa empresa, e isso serve para qualquer área, né. Tipo, quando você entra numa empresa, qual empresa que não usa Excel, né? Qual empresa que não precisa fazer um dashboard para mostrar alguma coisa, né, o resultado dos trabalhos ou para fazer um acompanhamento, né, praticamente toda empresa. E eu vim exatamente de uma área que a gente fazia ali, um acompanhamento de cálculos judiciais, né, dentro mesmo do Banco do Brasil, e ao observar que tinha alguma similaridade com o que eu estava estudando, né, esse outro departamento lá que eu te falei que eu fiz a aplicação e fiz o processo seletivo para trabalhar nessa diretoria de cobrança e recuperação de crédito. Aí, cara, saca só, olha que louco. Chegando lá, eu tinha antes tido contato com a parte mais normal, Excel, tinha alguns trabalhos ali de bancos de dados, tal, mas nada profundo. Quando eu chego nesse outro departamento, lá já era tudo sistematizado. A galera trabalhava, não era produzindo ali um ensaio com Excel, com Power BI, seja lá o que for a ferramenta de BI. Não, a galera já estava trabalhando em buscar ali os dados na fonte mesmo, acessava ali aquelas informações
milhões de clientes, de bilhões de transações, saca? Aquela coisa bem mais madura. E eu falei, caraca, nunca... na minha cabeça não tinha mais de, sei lá, na época era 8 milhões de registros que tinha o Excel, né? Pô, não sabia que tinha mais de 8 milhões de possibilidades de armazenar informação, não, né? E chegava lá, olhava aquelas bases de dados transacionais, tipo 500 bilhões, 1 bilhão de registros, falava assim, caraca, né? Tipo, para mim era tudo muito novo, né? Eu tô falando de 2008, 2007, 2008. Então, assim, foi uma aventura e tanta. E ali, naquele contexto, né? Eu quero trazer para você que está chegando agora também, né? Naquele contexto, eu fui aprendendo ali um pouco do que é a ciência de dados, né? Então, olha que fera, né? A ciência de dados é a arte de você utilizar a o estudo completo e aprofundado ali dos dados para trazer informações que vão gerar valor para a empresa, que vão trazer a sacada para a empresa, saca?